Muita gente tem perguntado aqui no canal como é que a gente faz para monitorar a performance, né, dos nossos notebooks aqui, quando a gente mostra algum teste, algum benchmark. A gente tem, né, um preset onde a gente mostra ali algumas informações como o uso da placa de vídeo, o uso do processador, quantos FPS aquele jogo está rodando, até mesmo temperaturas, né? E a gente usa um gráfico um pouquinho diferente do comum. A maior parte das pessoas, inclusive eu, utilizava um software chamado MSI Afterburner para medir questão de performance, mas nós encontramos um software diferente, não vou nem dizer que é melhor, mas diferente, e com um visual um pouquinho mais atrativo, né? Hoje eu gosto bastante ali do preset que a gente utiliza para monitorar e é justamente o que acaba aparecendo no vídeo. Muita gente pergunta como é que a gente fez para configurar MSI Afterburner daquele jeito, né? Então, para responder essa pergunta, eu estou fazendo esse vídeo. Primeira coisa, não é o MSI Afterburner, não estamos mais utilizando ele, e sim um outro software chamado FPS Monitor, tá? Então estamos aqui na minha tela, tá? Hoje vai ser um vídeo um pouquinho mais simples e curto. O site do FPS Monitor é justamente esse aqui, fpsmon.com. Se você procurar FPS Monitor no Google, você vai encontrar esse mesmo site, tá? Só um porém, esse software que a gente utiliza, que é o FPS Monitor, ele funciona igual o MSI Afterburner, só que ele é pago, tá? Então você pode baixar ele de graça se você quiser, mas se você quiser pagar a licença dele, custa aqui seus $10. Você não precisa pagar. O que acontece é que se você não pagar, ele fica com uma marca d'água. Se você for gravar um vídeo, por exemplo, ele fica com a marca d'água meio feia. Mas se você não for gravar vídeo, não tem problema aparecer a marca d'água ali, até porque só essa marca d'água só fica aparente quando você está vendo as informações. E convenhamos, você não vai deixar aquelas informações à vista o tempo todo, você só quer ver enquanto está testando. Na hora que você for jogar, você vai esconder aquelas informações. Então dá para utilizar esse cara de graça tranquilamente. Então vamos lá, a primeira coisa que você vai fazer para poder deixar aquelas informações aparentes é baixar o FPS Monitor aqui no seu PC, né, na sua máquina. Já estou baixando. Junto com o FPS Monitor, uma outra coisa que eu recomendo que você baixe é um link que eu vou deixar aqui na descrição, que é para essa pasta aqui, ó. Que no meu caso eu nomeei como FPS Monitor também, mas aqui é o nosso preset de configurações, a gente vai usar já, vou deixar ele aqui no canto. Mas ó, baixamos o FPS Monitor, né? Você vai instalar ele vai pedir aqui algumas informações. Instala aqui onde você quiser, né? Como se fosse uma instalação de um software comum. E aí ele vai pedir para lançar e inicializar o FPS Monitor aqui. Ele já pediu a permissão de administrador, a gente vai ceder. E aí ele já avisa que isso aqui é uma demonstração do FPS Monitor, que é uma versão de graça. Se você já tiver comprado a licença, você pode ativar ele aqui, né? E aí você coloca o serial number que você vai receber por e-mail. Uma dica, se você comprar a licença, o mesmo serial number você pode colocar em diversos PCs diferentes. Então você pode comprar um só e instalar em várias máquinas, ou comprar um e distribuir para seus amigos também. Dá para fazer, mas no caso vamos deixar como testar. Eu tenho comprado, mas vamos fingir que eu não comprei só para vocês verem como é que é. E essa aqui é a interface do FPS Monitor, que eu sei não é muito intuitivo, é meio bagunçado. O preset básico que ele vem aqui é feio demais, muita informação. Mas eu vou ensinar vocês como é que eu faço para deixar esse preset igual ao que aparece no vídeo. Mas é o seguinte, ao invés da gente aprender como é que faz para modificar tudo isso aqui que é meio complexo, a minha dica é o seguinte, depois que você instalou o FPS Monitor, vem aqui na aba Ajuda e depois clica em Mostrar pasta dos arquivos de configuração. Ele vai abrir aqui a pasta de configuração do FPS Monitor e agora a gente pode fechar o programa, tá? Não só fecha, como vem aqui embaixo também, vê se ele não está rodando em segundo plano. Se ele tiver, finaliza ele. No caso não, ele já está fechado. Por quê? Porque a gente vai pegar esses arquivos originais do FPS Monitor e simplesmente deletar esses arquivos, que a gente não quer utilizar o preset deles. Eu vou utilizar o meu preset que eu já fiz, que é justamente aquilo que eu falei para você baixar no link aqui na descrição. Então, você pegar essa pasta que eu deixei disponível, né, já configurado, você copia esses meus arquivos, dá um Ctrl+C, você não só arrasta, né, para a pasta original do seu FPS Monitor aqui. Então agora a gente acabou de substituir as configurações originais do FPS Monitor pelas configurações que eu fiz, que na minha opinião são um pouco mais bonitas. Pode fechar e agora eu vou até tirar aqui da área de trabalho o programa de instalação. Vamos abrir o FPS Monitor novamente. Ele provavelmente abriu, pessoal, mas aqui embaixo, ó, às vezes ele não abre em tela cheia, ele abriu minimizado, a gente vem aqui, abre ele e olha só, já está bem melhor, né? Então já temos aqui, ó, nesse momento, eu vou até fechar aqui, já temos o meu preset basicamente configurado, já está bem parecido com o que tem aqui no canal, né? Então aqui aparece FPS, aqui é o tempo de render dos quadros, né? O frame time para ver se está estável, se está dando stuttering, processador, placa de vídeo integrada, aqui algumas informações do processador e tudo mais. As informações estão incompletas e estão erradas, porque, por exemplo, eu não estou numa 3070 e eu também não estou num i7-11800H, porque a gente vai ter que modificar isso na mão manualmente. Então, depois que você subiu lá os arquivos, ele vai ficar basicamente da mesma forma que eu estou aqui.
Todos os itens que eu coloquei nesse quadradinho estão aqui no lado esquerdo. Se você quiser modificar manualmente, você pode, mas não precisa. Desses itens, o que a gente tem que modificar é o seguinte. Eu não estou no i7 11800H, certo? Eu estou aqui no i7 12700H. Então, para ajustar isso, eu clico em cima desse item com o botão direito e eu venho em configurações do item, que ele vai abrir aqui as configurações desse item, né, dessa linha em específico. Aqui você pode configurar qual vai ser a fonte. Utilize esse Lemon Milk Bold, configurar a cor e tudo mais. Mas o que importa pra gente é essa parte aqui de baixo. Eu vou até aumentar um pouquinho. Ó, é essa parte aqui de baixo. E aqui é o seguinte, nesse sensor você vai selecionar o que essa barra, né, essa parte aqui está medindo. No meu caso, ele está medindo esse total CPU usage, ou seja, o uso total do processador. Só que tá errado. Hoje em dia, pelo menos no Windows 11, nas últimas versões do Windows 11, esse total CPU usage está errado, né? Então o que a gente costuma fazer é vir aqui, clicar para modificar o sensor, então modificar o que ele está medindo. Aí aqui vai ter 1 milhão de opções. Como estamos falando aqui de um processador, estamos falando do CPU, certo? CPU igual processador. Então clica na lista de processador, que aqui vai mostrar todas as informações de processador possíveis. E vamos lá, o que a gente quer medir no meu processador do meu notebook agora, por exemplo, é justamente o CPU Utility Power, Utility Usage, se não me engano. Vamos tentar achar ele aqui. Tá aqui, ó. Tava aqui embaixo, tá? É esse aqui que a gente vai utilizar para medir a porcentagem de uso do nosso processador. Porque o usage, ele tá bugado nessas últimas versões do Windows. O que tá rolando mesmo é o Utility, tá? Então eu seleciono aqui, pode ver que ele mudou o nome aqui para Total CPU Utility, só que você consegue renomear isso, né? Então no meu caso eu tô no i7 12700H. Ao renomear aqui, automaticamente ele renomeia aqui para ficar condizente ao que você tem na sua máquina. Então se você tiver em algum outro processador, você coloca o nome do seu processador aqui, tá legal? Estamos utilizando esse Utility por enquanto. Uma coisa que acontece nesse medidor do Utility é que às vezes a porcentagem fica 150% de uso, ao invés de travar no 100%, tá? É o novo método de medição aí do Windows, mas é melhor do que você utilizar aquele CPU usage, que é isso aqui, ó, porque o CPU usage nunca passa de 10%. Mesmo que o processador esteja sendo estressado ao máximo, ele não passa aqui de 10% direito. Então a gente confia mais no CPU Utility, fechou? E aí eu acho que já deu para vocês pegarem a manha de como é que a gente vai fazer aqui as coisas. Então, GPU integrada, clique em cima dela, configurações do item, né? Vai aparecer a configuração aqui. Clique em cima do sensor e vê se ele está pegando da fonte correta, né? A placa de vídeo integrada, ela está junto com o processador, certo? Então é uma placa de vídeo do processador. Então vamos tentar encontrar ela dentro do menu processador aqui também, que é o CPU. E no caso é esse aqui, ó, GPU D3D, né? Que é o DirectX 3D. Usage tá 0%, justamente porque não estamos utilizando a placa de vídeo integrada nesse momento. A gente renomeia isso aqui também para ficar mais bonitinho. A gente coloca a GPU integrada. Ou se quiser colocar, se não me engano aqui, seria Iris Xi, você nomeia do jeito que você quiser, tá? E aqui representaria o uso da placa de vídeo integrada nesse notebook. Aqui embaixo seriam as informações referentes ao processador. Então, temperatura, clock e power. Tá incompleto, vocês estão vendo? Justamente porque quando eu configurei esse FPS Monitor era em outro notebook utilizando outros sensores. Mesma coisa, botão direito, configurações do item. Nesse caso você vai ver que está marcada aqui uma aba chamada CPU, que é onde eu acumulei todas essas informações. Vamos supor, pessoal, que não funcionou nenhum desses 3 itens. Pode acontecer disso aqui ficar completamente vazio, como é o caso que está aqui. O que você vai fazer é clicar nesse maisinho aqui nos sensores habilitados, né? Vai aparecer um novo nome, aqui você pode, sei lá, configurar como CPU o nome, isso aqui é só para identificar, e aí você seleciona esse CPU, porque é justamente isso que a gente vai mostrar nessa linha, e você vai adicionando quais sensores você quer mostrar nessa linha. E aí dentro dessa linha aqui você vai adicionando quais sensores você quer medir, né? Por exemplo, eu costumo medir primeiro a temperatura, que é justamente isso aqui, ó, a temperatura do CPU Package, que tá aqui nos seus 70 e poucos graus nesse momento, porque eu tô gravando o vídeo, tá consumindo um pouco de processador. Eu costumo medir também o clock do processador, que é justamente aqui, ó, CPU Frequency, acho que seria em inglês, né? Que seria a frequência do processador, também é outra coisa que eu adiciono. E também o Power, que é o tanto de energia que esse processador está consumindo, que no caso é esse aqui, ó, CPU Package Power. E aí eu deixo essas 3 informações mostrando aqui, é só ir selecionando. Vamos supor que você também queria medir outra coisa, sei lá, vamos pegar aqui, você queria medir a porcentagem de uso, mas aqui embaixo também. Você pode selecionar outras coisas e ir adicionando cada vez mais coisa aqui. Mas ele não fica tão legal, né? Eu configurei esse espaço para ser 3 sensores só e não 4. Então, eu não vou medir esse último. Para mim, temperatura, clock e watts já tá de bom tamanho. Você configura da forma que você quiser. Eita!
Tem um trovão lá fora, rapaz. E na placa de vídeo é a mesma coisa, tá? Então você vem aqui na placa de vídeo, botão direito, configurações do item. No caso, essa primeira linha seria o uso da placa de vídeo, né? Então se ele não estiver aparecendo nada, você clica no sensor, vem em GPU, que agora estamos na placa de vídeo e não mais no processador, e seleciona aqui o GPU Core Load, que seria o método mais correto, que seria o uso ali dos núcleos da placa de vídeo. Ele vai ficar com um nome estranho, você renomeia para a placa de vídeo que você tem. No caso, é uma RTX 3060, eu sei que a minha é de 130 watts, eu posso até colocar aqui, mas aí você coloca o nome que você quiser, né? Então aqui ele vai medir a porcentagem de uso da placa de vídeo. Embaixo eu configurei essa barrinha para medir a VRAM, para ver se a gente está estourando na questão de memória ou não. Então, para ver na VRAM é a mesma coisa, configurações do item, só que aqui tem uma coisa a mais. Primeiro que você vai vir aqui em GPU e vai procurar o limite de memória, né? O sensor que vai averiguar o tanto de VRAM que essa placa tem, que no meu caso é esse aqui, ó, o GPU Memory Allocated, ou seja, quanto de VRAM que nós estamos utilizando dessa placa de vídeo. Então você seleciona ela, né? O nome também pode mudar. Aqui eu costumo colocar qual que é a quantidade de VRAM. No caso da 3060 são 6 GB de VRAM. Né? Então você coloca o nome, só que aqui tem uma etapa a mais que é o seguinte, você vai ter que configurar um valor máximo personalizado. Então se são 6 GB de VRAM, é equivalente a 6.000 MB de VRAM, né? Que é medida em megabytes, então eu vou colocar aqui como 6.000 ao invés de 8.000 que eu estava antes. Eu estava 8.000 porque a placa que eu estava utilizando antes era de 8 GB, né? O notebook anterior que estava configurado. Então você renomeia aqui, ajusta o valor daqui para ficar equivalente e aí essa barrinha, se você estiver utilizando toda a VRAM dessa 3060, ela vai estar aqui no final, por exemplo, te indicando que está estourando a VRAM, para você saber se tem que diminuir a qualidade gráfica ou não. E aqui nos sensores da placa de vídeo, no caso de novo aqui está sem nada, configurações do item, no meu caso ele vai estar como Custom Device, porque ele não reconheceu o nome que eu tinha configurado. Você pode vir aqui e renomear para GPU, ou você pode criar um novo também. Aqui é só para a gente saber, né, do que a gente está fazendo e adicionando sensores manualmente. Então, de novo, vamos procurar aqui a temperatura da placa de vídeo, que no caso seria aqui embaixo, ó, GPU Temperature. Meu inglês é horrível, né? Beleza. Além da temperatura, eu gosto de pegar o clock, né? O clock tá aqui em cima, se não me engano. É o GPU Clock. Aqui, ó. Justamente esse aqui. O clock tá abaixo nesse momento, porque nós não estamos jogando. E eu gosto de pegar o Power também, da placa de vídeo, que é justamente GPU Power. Então fica os três aqui. Temperatura, clock e Power, pra gente poder ir medindo e acompanhando. Beleza, terminamos o processador, terminamos placa de vídeo, agora falta RAM. Essa última parte eu dedico, né, pra gente dar uma olhada como é que tá a memória RAM. Então aqui é a mesma coisa, ó, botão direito, configurações do item. Nesse caso tem um plus que é o seguinte, o nome aqui vai interferir, tá? Então tá com 32 GB de RAM, você vai ter que saber quanto de RAM que você tem, no meu caso eu tenho 16 GB de RAM, e coloca aqui. Porque você vai ter que realmente renomear isso aqui certinho, porque ele vai aparecer aqui, esse nome, que eu configurei para ficar dessa forma, né? E aqui embaixo no mais, você vai ver, a memória RAM, ele fica aqui nos sensores do sistema, então você vem em Sys, e procura o tanto de memória RAM que nós já utilizamos. No caso aqui é o Physical Memory Usage, ou seja, o tanto que a gente já utilizou. Aqui ele mostra o total, aqui ele mostra a porcentagem de quanto que usou, mas já está configurado ali atrás, ó, já está 57%, né? Mas eu quero saber o quanto que ele usou para saber quanto que sobra, né? Então você pode selecionar esse que está 8.8 GB e aí ele vai ficar dessa forma. Nós temos 16 GB de RAM, que é justamente esse título que a gente colocou, e o tanto que nós já utilizamos, que é 8.8, basicamente metade, por isso que o gráfico também está na metade. Se por acaso o gráfico de trás não estiver funcionando, você clica em cima do gráfico de trás e você vem aqui nos sistemas, né? Você vem em Sys e coloca justamente o Physical Memory Load, para ele acompanhar em questão de porcentagens, né? A barrinha corretamente, mostrar a porcentagem correta também do tanto de memória RAM que nós já utilizamos nesse notebook. E bom, basicamente é isso. Falando de visual, é isso, tá? Eu coloquei aqui um símbolozinho do Bench também, que é o ícone aqui do canal, né? Mas você vai ter aqui basicamente o mesmo layout de como a gente averigua, né? A gente testa em notebooks. Lembrando que esse preset foi configurado para usar numa tela Full HD, 1920 por 1080. Se você tiver numa tela, sei lá, 2K ou 4K, vamos colocar aqui 4K, por exemplo, ó, o 4K ele é muito maior, na real isso aqui não é 4K não, isso aqui é Ultra Wide, né? Ó, esse aqui é o 4K real, o 4K é muito maior, então você vai ter que vir aqui e meio que ajustar. Para arrastar, você tem que selecionar tudo e arrastar, tá? Se você pegar só um item, ó, clicar em um e arrastar, ele tira do layout. E esse programa tem um problema que ele não tem Ctrl Z, tá? Então, para voltar, você vai ter que vir aqui na mão e lembrar mais ou menos como é que ele tava. Então, pega tudo e arrasta para poder fazer os ajustes, tá? No meu caso, eu vou configurar ele em Full HD, ó, acabei de fazer caca aqui. Eu não selecionei todo mundo e agora eu vou ter que ajustar na mão manualmente. Tá aqui ajustado. No meu caso que eu tava falando é o seguinte, eu não tô em 4K, eu estou em Full HD, então eu vou voltar para a resolução que eu tava.
Algumas coisas a mais que você pode fazer é o seguinte, como eu falei, você não vai querer ficar vendo essas informações o tempo todo. Você vai querer medir um pouquinho, na hora que você for jogar, você quer esconder essas informações, né? Então você pode vir aqui em configurações e depois editor de atalhos, e aqui você vai poder configurar qual vai ser a tecla para você ativar ou desativar as informações que eu deixo no F12. Então toda vez que eu aperto F12, ele esconde as informações, aperta F12 de novo, ele volta as informações. Tem algumas outras teclas que você pode atrelar aqui, e eu acho que é basicamente isso. Feito isso, você pode minimizar. Quando você minimiza, né, ele vem aqui para baixo. Vamos abrir aqui um jogo para ver se realmente funcionou. E bom, pessoal, como vocês estão vendo aqui, né, já estamos com o jogo aqui Cyberpunk rodando, só para usar como exemplo. Já estamos ali com o medidor de FPS ativo. Eu configurei esse medidor para o seguinte: quando ele fica abaixo de 60 frames por segundo, ele fica amarelo, indicando que está meio ruim. Quando ele fica abaixo de 30, ele fica vermelho. Quando ele fica acima de 60, ele fica naquele azulzinho, né? Se ficar acima de 120, ele já passa pro roxo, então eu configurei algumas cores também. Vocês estão vendo que estamos utilizando bastante do processador, até porque estamos num jogo pesado, né, pro processador. Tem ali as informações de temperatura, clock, watts do processador. GPU integrada está zerada porque ela está desativada aqui no Legion. Dá pra ver aqui o uso da placa de vídeo está perto dos seus 90%. Estamos estourando, averrando a placa de vídeo, inclusive, porque esse jogo está configurado com os gráficos, né? Acho que, se não me engano, tá no alto. Tem temperatura, a clock da placa de vídeo, o power da placa de vídeo também, e abaixo a memória RAM. Estamos utilizando quase tudo porque estou gravando a tela com o OBS enquanto roda o jogo, por isso está bem pesado. Então já tá rodando. Se eu chegar aqui e apertar F12, o menu simplesmente desaparece, tá? E no meu caso, era para estar aparecendo uma marca d'água aqui, não tá aparecendo essa marca d'água, mas provavelmente ele deve ter reconhecido que eu já tenho comprado a licença, de alguma forma ele reconheceu, mas provavelmente para você vai ficar com uma marca d'água bem baixa, ali embaixo desse carro aqui, ó, que eu não consigo apontar meu mouse agora, mas embaixo do carro ficaria uma marca d'água avisando que essa versão é uma versão gratuita, mas já vai servir para você analisar os teus jogos aí. Então é assim que a gente configura esse overlay, né, esse programinha para monitorar as estatísticas de performance aqui das nossas máquinas. Um ponto que eu acho importante passar para vocês é o seguinte: dependendo da máquina, alguns sensores podem mudar de nome, tá? Então, se eu voltar aqui, sei lá, no processador, por exemplo, e nas configurações, no caso da temperatura, a gente tá pegando desse CPU Package, né? Mas tem processadores, tem notebooks, onde ele tem aqui um item chamado CPU Temperature, que a gente não achou, pelo menos nesse notebook, então a gente acaba pegando o que é o mais próximo desse CPU Temperature, né? O que representa, pelo menos, esse CPU Temperature, porque em algumas máquinas os nomes dos sensores estão um pouquinho diferentes, então você vai ter que dar uma fuçada nessa questão de máquina para máquina, mas pelo menos agora você já sabe como é que é o caminho para poder fazer essa configuração e ajustar da melhor forma possível aí para o seu notebook. Mas é isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, eu espero que agora você saiba, né, como é que a gente faz para monitorar os nossos jogos. Só uma dica que é o seguinte: o FPS Monitor é muito legal para você monitorar a performance do seu notebook, mas ele faz você perder um pouquinho de performance, coisa de 3 FPS, que às vezes pode fazer falta em algum jogo. Então faz o teste, faz o benchmark, depois que você analisou tudo, fecha o programa, finaliza ele de fato para você poder jogar sem nenhum tipo de interferência na sua performance, fechou? Mas é isso, vou ficando por aqui. Pessoal, se essa dica foi útil, não se esquece, deixe seu gostei, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo e até o próximo então. Até mais, valeu!